é uma minoria que sempre foi privilegiada nessa cidade, a construção civil nos governos anteriores. Todos eles tiveram, mamaram, comeram, deitaram e rolaram, ficaram milionários, pessoas que construíram patrimônios com essas licenças que foram dadas na Praia de Caraí, Ingá, Santa Rosa, Jardim Caraí. Então, pelo menos, nós vimos uma política voltada à cidade, de planejamento. Nós vimos, foi o cancelamento, qualquer nova licença, porque se deixa do jeito que estava, hoje, Santa Rosa, centro de Niterói, Emanuel, e Jardim Caraí, não teria mais casas. Eu lanço o desafio aqui para qualquer um vereador. Vamos caminhar Jardim Caraí, Santa Rosa, vamos bater em 100 casas. Se 94 não foram vendidas para construção civil, eu renuncio o meu mandato. Então, nós temos que parabenizar o governo do Rodrigo Neves, que essa medida dele vem de encontro a tudo que nós queremos, que é um planejamento para a cidade de Niterói. Agora, nós temos a oportunidade, Beto, de votar esse PUR. Aqui, se eu não me engano, chegou em maio. Chegou em maio. Abril, maio. Março. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Foram 9 meses de debate, de embate. E essa casa não fugiu hora nenhuma ao debate. Marcando audiências no plenário, marcando audiência em Pendotiba, marcando audiência em Matapaca, marcando audiência em Maria Paula, marcando audiência em Largo da Batalha, Pendotiba, enfim, eu acho que houve um amplo debate para ser discutida essa questão do PUR na cidade de Niterói. Óbvio que nós vamos ter divergências. Aposto na qualificação da secretária de urbanismo, a Verena, que ao longo desses 3 anos que ela está à frente da pasta da secretaria, tem desenvolvido um grande trabalho, Carieiro, mostrando a sua competência. Não é à toa que ela veio de Barcelona, onde pegou um quadro importantíssimo para que pudesse ser secretária do nosso município, mostrando o seu talento, mostrando a sua competência, e não poderia ser diferente. Hoje, eu fiquei impressionado com o secretário de Fazenda, que nós tivemos a oportunidade de questionar em algumas medidas aqui. Então, eu acredito que esse governo é cercado de pessoas qualificadas, Bagueira, diferentemente dos outros governos, de alguns secretários que hora nenhuma se preocupava com a cidade, mas sim pelo seu bem-estar social. Então, senhor presidente, eu quero deixar claro que esse PUR, houve um amplo debate, eu acho que todos tiveram condições de colocar suas ideias, as suas prerrogativas. A prefeitura reconheceu que, no início, o projeto estava falho, atendendo reivindicações, não só da Câmara, como da sociedade organizada do nosso município, veio complementar esse projeto que, ao meu ver, quando ele veio para cá, ele veio sem um formato. E depois dessas emendas do próprio governo, eu acho que veio formatar um projeto que vai ser importante para ordenar uma região que tem tido um crescimento desordenado. Então, esse PUR vem no sentido de colocar no eixo e para que, daqui para frente, ali possa ter um ordenamento e que as coisas possam caminhar como a gente quer. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Eu fico preocupado porque todos nós moramos nessa cidade. E quando a gente adia cada vez mais o PUR, acende um sinal vermelho. Por quê? Eu fico imaginando Nelson Gomes de Almeida, quando implantou diversos condomínios, preservando diversas áreas verdes nessa cidade. Se ele não tivesse feito isso na região de Pendotiba e Oceânica, nós teríamos hoje uma favelização por completo. Porque os loteamentos e condomínios legalizados são tributados e as pessoas pagam seus impostos. Agora, os assentamentos que ali crescem assustadoramente todo dia, não pagam R$1. Nós não vamos ter o PUR ideal. Se a gente for esperar 10 anos, 30 anos, nós nunca vamos chegar ao PUR ideal, porque as pessoas mudam. As pessoas, quando casam, declaram amor e a unidade indissolúvel do casamento. Mas, no meio da trajetória, resolvem mudar. E assim não vai ser diferente com a nossa cidade, porque ela é heterogênea. A cidade é composta de pessoas que pensam diferente. O que a gente não pode se permitir nessa casa é aqueles que investiram na região, não tem hoje um balizamento para poder ter o seu direito de propriedade, porque não há a regulamentação adequada para aprovar um projeto junto ao urbanismo na prefeitura.
E aí, vereador Paulo Eduardo, o que eu penso é que o juiz aqui, quando deu o despacho suspendendo, ele diz o seguinte, que a Casa Legislativa aprove o PUR. Se ele tiver incorreções, se ele tiver erros, que venham ao judiciário e provoquem para que esses erros sejam consertados. O que nós não podemos é ficar retardando, porque existe responsabilidade sobre isso. Porque a cada assentamento colocado ali naquela região, nós sabemos que dificilmente será retirado. Porque aí vem o efeito político. Não, coitado, eles têm direito à propriedade. Mas isso não significa que aqueles que compraram com seu suor, com seu sacrifício, uma propriedade ali, vai ser desvalorizado porque temos que respeitar determinados assentamentos. Quando o pessoal invadiu aquela área ali, que seria o terminal de transbordo, eu achei aquilo um absurdo. E o Marcelo Freixo veio a Niterói fazer um churrasco para comemorar que uma área foi invadida por direitos. E aí eu levo um susto, porque 2 funcionários do meu condomínio ganharam ali um pedaço de um barraco, que ninguém dormia ali, mas estavam negociando por um preço. E se a gente for nessas comunidades, hoje eu quero ver qual o trabalhador que vai entrar, fazer o seu barraco e não vai pagar nada. Então a gente tem que jogar aqui com responsabilidade. A cidade precisa crescer com qualidade, pode haver distorções e nós vamos com certeza cobrar tudo isso. Eu não participei diretamente do PUR porque eu não estava aqui nessa casa, mas eu acompanho porque eu acho que todo cidadão deve acompanhar. Agora, nós ficamos aqui debatendo se é certo ou errado, nós só vamos saber a hora que for aprovado e aí nós vamos trazer outros elementos. O que a gente não pode é retardar, porque lá, quando veio o projeto Fazendinha Sapê, que já veio no governo passado para ser aprovado nessa casa e acabou perdendo o efeito, vai lá fazer uma visita hoje. Eu quero convidar os nobres vereadores a fazer uma visita pela região oceânica, por Pendotiba, para ver quantos assentamentos hoje nós temos, em detrimento àqueles que estão zelando para poder legalizar um imóvel e não pode porque está em área de especial interesse, porque está assim, e eu PUR vim exatamente para poder balizar isso. Olha, vou te dar o direito porque você comprou na boa-fé o seu imóvel e você tem o direito a construir. Eu vou parar por aqui. Obrigado. Deus abençoe. Bem, ouvido os vereadores, vamos dar continuidade à matéria em discussão e votação ao projeto de lei número 109 de 2015, mensagem do Executivo número 6 de 2015. Pedi ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer da emenda e da segunda discussão. Pela ordem, para tirarmos dúvida. A metodologia de discussão, já que está todo mundo conclamando a discussão, a metodologia de discussão nós não decidimos ainda. Ainda não, vereador. Ok, vamos então fazer na hora oportuna... Na hora oportuna, quando entrar em processo de discussão, nós abrimos a matéria. Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos, Transporte e Trânsito. Parecer 392/2015. Projeto-Lei 109/2015. Autor, mensagem executiva 06/2015. Relator, vereador Beto da Pipa. Dispõe sobre o plano urbanístico regional de Pendotiba e seu zoneamento ambiental. A implantação das políticas setoriais, a aplicação do instrumento de política urbana e a ordenação do uso da ocupação do solo na região. Reuniram-se os membros da comissão em epígrafe para apreciar o projeto-lei 109/2015, que dispõe sobre o plano urbanístico PUR de Pendotiba. Relatório, após ser aprovada a primeira discussão, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, com voto pela legalidade e constitucionalidade da proposição e da Comissão de Urbanismo, de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Trânsito. Com parecer favorável, sem prejuízo das emendas, foram apresentadas 106 emendas, as quais vêm a esta comissão para proferir o parecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Fundamentação. O projeto em análise visa instituir o Plano Urbanístico Regional de Pendotiba, o qual dispõe sobre o zoneamento ambiental, a implantação de políticas setoriais, a aplicação de instrumentos de política urbana e a ordenação do uso da ocupação do solo na região. Os anexos de proposição trazem tabelas que constam a nomenclatura,
os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como os mapas de abrangência do plano de zoneamento. Durante e após a votação em primeira discussão, foram protocoladas 106 emendas. Emendas acatadas. Após a análise, foram acatadas as emendas 30 e a subemenda 03/2015, de autoria do vereador Daniel Marques, a emenda 101 de 2015, a subemenda 02/2015, de autoria do vereador Beto da Pipa. A emenda 102 de 2015, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 96, 100, 102. As subemendas 01 é a emenda 90 e a subemenda 01 e emenda 101, todas de autoria da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos, Transporte e Trânsito, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade, através do ofício SMU 784/2015. Emendas rejeitadas: 01, 2, 3, 4, 5, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 81, 89, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 103, 104, 105... Presidente, eu vou solicitar que a numeração das emendas rejeitadas e aprovadas seja lida paulativamente, porque a assessoria de alguns vereadores está presente. Exatamente, estamos tomando conhecimento do relatório agora e nós precisamos saber gradativamente as emendas que estão sendo rejeitadas. Qualquer dúvida, e não, mas tem dúvida geral, porque com a velocidade lida, é difícil a gente saber. Emenda rejeitada, eu já li lá em cima, vou ler rejeitado. Rejeitado, devagarzinho, devagarzinho. 01, 2, 3, 4, 5, tá bom? Tá bom. 18, 23... Para Vossa Excelência não importa o que tenha atrás de cada número desse, para mim importa. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 81, 89, 92, 93, 94, 95, 98. Não dá para acompanhar? Então vamos lá. Emenda, mais alto, emenda 01, vamos lá. 01, 2, 3, 4, 5, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 81, 89, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 103, 104, 105 de 2015, de autoria do vereador Daniel Marques. 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 56, 57, de autoria do vereador Bruno Lessa. 19, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 78, 79, 80, 82, de autoria da bancada do PSOL. 97, de autoria do vereador Paulo Eduardo, foram rejeitadas pelos motivos abaixo relacionados. A emenda 01,
02 e 04 propõem alterar as formas de distribuição dos recursos oriundos da outorga onerosa do direito de construir da região, distribuindo percentualmente entre os fundos municipais de habitação, mobilidade e conservação ambiental, e também para o órgão específico de cultura. Embora não confronte com o Estatuto da Cidade, a proposta das referidas emendas não se justifica porque o projeto já traduz incentivos à proteção ambiental da região por parte dos proprietários privados, como a conversão de doação de lote institucional em área de preservação sob o domínio do particular, que busca justamente a conservação ambiental, desonerando financeiramente o município dessa responsabilidade. Desse modo, torna-se pouco razoável acrescentar recurso financeiro escasso a uma finalidade que será incentivada pelo projeto de modo que não criar custos adicionais ao município. Não se mostra igualmente razoável a proposta de destinação de parte dos mesmos recursos a um órgão municipal, sem que seja especificado a forma de utilização desses recursos. A proposta da emenda não traz previsão de destinação de recursos ou sequer um fundo municipal que, destinado à cultura, que o faça, o que pode tornar complexa ou mesmo impedir a destinação para tal finalidade. A emenda 03 propõe modificação da taxa de preservação das zonas ZC, ZCOR, Z6, Z1, ZR, ZPS, de nada para 0,03. 0,3. Está entendendo? Está dando para pegar aí? Embora tenha a intenção de criar valor mínimo a ser preservado nessas zonas, cabe lembrar que o zoneamento do plano, tal qual foi apresentado no projeto, não traduz nenhuma previsão de limitação dessas zonas sobre os fragmentos naturais remanescentes na região. Em outras palavras, não se justifica criar uma taxa de preservação em áreas de ocupação consolidada que não tem o que preservar. Por outro lado, essas zonas urbanas já possuem previsão para a taxa mínima de permeabilidade que pode abranger, inclusive, eventuais fragmentos de vegetação existentes nessas zonas, ainda que sejam representativos do ponto de vista genético. A emenda 05 propõe uma modificação de zoneamento em um trecho da estrada Caetano Monteiro, da ZECOR para ZIM, sob justificativa de diminuir adensamento na referida via. Tal narrativa choca frontalmente com os princípios da compactação proposta pelo PUR de Pelutiba, que busca aproximar a ocupação da infraestrutura. Cabe lembrar que o controle sobre a ocupação urbana já é previsto pelo projeto em 84% do território da região. Restringir também as áreas de infraestruturadas significa comprometer o saudável processo de compactação urbana orientando a sustentabilidade. A emenda as emendas 06, 07, 8, 16, a emenda 06, 07, 08, 016, 017 propõe a proibição de novos parcelamentos e ocupação nas zonas ZPVS e ZCVS, bem como a extensão dos parâmetros relativos às zonas ZPVS para as zonas ZCVS. Acontece que para as zonas CBVS já constam as mesmas previsões na proposição, o que torna tal proposta inócua. Adicionalmente, em estender tais restrições para as zonas CVCVS, não se justifica porque significaria, na prática, transformar a zona CVVS em zona CPVS, o que acabaria com a distinção entre elas, entre suas funções, no zoneamento ambiental e no sistema de área verde, sem a diferenciação entre as zonas. E a necessária criação da transição entre os ambientes urbanos natural, conseguida por meio de zona de amortecimento, zona CVCVS,
a gerar efeito negativo de borda sobre as zonas EPVS. As emendas 09, 10, 11 propõem a mudança de classificação nas zonas ER e EPDV de território de preservação para território de qualificação. O fato de construírem zonas de ocupação humana não retira a necessidade dessas zonas de terem suas ambiência preservada. A proposta da referida emenda choca com a vontade expressada pela população nas audiências públicas, que pediu a preservação da ambiência... Presidente, Manuel Rocha, só um minuto. Quem assina esses pareceres aí? Acho que é a Secretaria de Urbanismo. Secretaria de Urbanismo? Não, peraí. Comissão de Urbanismo. Comissão de Urbanismo, tá bom. Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos. Com vontade expressada pela população nas audiências públicas, que pediu a preservação da ambiência urbana dessas zonas, que corresponde a 40% do território de Pelotiva, bem como a manutenção do seu modus vivendi. A emenda 012 propõe condicionar a integração das zonas EPVS, unidade de conservação, desde que abranjam áreas de apoio fora das zonas EPVS. Essas emendas acabam por propor um acondicionamento perigoso, podendo viabilizar unidades de conservação em áreas onde a preservação ambiental é necessária por conta de uma exigência que não tem fim em si mesmo. Cabe lembrar que o projeto já proíbe a construção das zonas EPVS, que as edificações necessárias do suporte das UC se localizam nas áreas definidas por seus planos de manejo. Este, sim, instrumento adequado para determinar a melhor localização do seu serviço de apoio. A emenda 013 propõe a criação de uma largura de alinhamento de via para os logradouros reconhecidos como corredores verdes. A proposição choca com a lei municipal 1595/97, que estabelece o alinhamento das vias do município de Niterói. A emenda também acaba por padronizar uma única dimensão para essas vias que, para além da função de corredores verdes, também possuem outras funções urbanas. A emenda 14 propõe a criação de critérios para a supressão de vegetação em zonas CVS. Considerando a nova condição proposta pelas emendas 06, 07 e 08, tal emenda perde o contexto a partir do momento em que as outras três emendas mencionadas já também não se justificam. As emendas 015 propõem a criação do instrumento de transferência do direito de construir nas zonas EPVS, CVS e ZRA. A redação proposta pela emenda carece de maior detalhamento da regulamentação. Na última análise, pode acabar e chocar-se com o disposto no plano diretor com o Estatuto da Cidade. Adicionalmente, torna-se inviável transferir potencial das zonas EPVS a partir do momento que essas zonas de preservação integral, segundo o projeto, sequer possui previsão de potencial construtivo. Justamente por serem zonas onde a ocupação é proibida pelo presente, essas zonas não possuem coeficientes que determinem potencial construtivo transferível de lotes e grebas. A emenda 018 propõe o estabelecimento de alíquotas especiais de IPTU para as zonas EIs. Contudo, tal emenda vem desacompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, requisito imposto pelo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Razão pela qual haverá patente ilegalidade caso seja aprovada a emenda. Ademais, paira sobre a emenda a suspeita de inconstitucionalidade, porquanto não observar a norma constitucional que impõe a criação e isenção por meio de lei específica, artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal. Assim, recomenda que seja excluída esta emenda. Caso persista a intenção de instituir a isenção, sugere que seja elaborada lei específica que trate de incentivo fiscal e afeta as EIs, sob o fundamento de que constitui instrumentos urbanísticos de fomento e indução à adoção de certas posturas diante do planejamento municipal ideal. Artigo 4º, 6º e C. A emenda 019 propõe que o projeto A emenda 019 propõe que o projeto entre em vigor após a aprovação de um referendo popular a ser viabilizado pelo Executivo. Tal emenda não pode ser acampada por violação ao artigo 6º da Lei Federal 9.709, de 88, que regulamenta a execução de disposto de inciso 1, 2 e 3 do artigo 14 da Constituição Federal.
e estabelece que a convocação do referendo no âmbito municipal deverá se dar em conformidade com a lei orgânica. Ocorre que a lei orgânica do município de Niterói não regulamenta a questão, razão pela qual não deve ser admitida a convocação de plebiscitos e referendos em âmbito municipal, até que a questão seja regulamentada na lei orgânica. A emenda 20 propõe que o licenciamento de novas construções se dê após a instalação de serviço por parte do poder público. Tal emenda mostra inócua, uma vez que o licenciamento das novas construções já é condicionado à disponibilidade de fornecimento de serviços públicos essenciais. Adicionalmente, não cabe o PUR a lei específica na região. Penotiba, modificar normas dos ritos que devem ser aplicados a todo município de Niterói sob pena de criar trâmites processuais discrepantes segundo a região de planejamento. A emenda 021 propõe alterar o artigo 1º do projeto para acrescentar a expressão em conformidade com o plano diretor. Tal emenda se mostra em sentido a partir do momento em que toda e qualquer lei acessória deva estar em conformidade com o plano diretor. Não é mera afirmação do artigo 1º que garante a sua conformidade com o plano diretor. Esta conformidade é de se mostrar alcançada no projeto em epígrafe, a partir de todo o seu conjunto de artigos que estão circunscritos dentro dos limites da legalidade. As emendas 22 e 56 propõem a modificação de parâmetro de ocupação do solo, sob justificativa de diminuir o adensamento da região de Penotiba. Tal narrativa choca frontalmente com os princípios de sustentabilidade da compactação trazida pelo PUR de Penotiba, que busca aproximar a ocupação da infraestrutura. Cabe lembrar que o controle sobre a ocupação urbana já é previsto pelo projeto em 84% do território da região. Restringir também as áreas infraestruturadas significa comprometer o saudável processo de compactação urbana compromissado com a sustentabilidade. A emenda 023 propõe a modificação do afastamento frontal de vias estruturantes, arteriais, coletoras locais com a finalidade de estabelecer um novo alinhamento de vias. A proposição choca com a Lei Municipal 1595/97, que estabelece o alinhamento das vias do município de Niterói. A emenda também acaba por padronizar a única dimensão para essas vias que, além da função de corredores verdes, também possui outras funções urbanas. A emenda 024 propõe a criação da zona ZEPAC no trecho da estrada Caetano Monteiro, conhecida como descida da Pestalozzi. Tal emenda se mostra desnecessária a partir do momento que tal proposta já consta no próprio projeto, não havendo, portanto, o que se modificar. A emenda 025 propõe a alteração do parâmetro de afastamento, embora a redação proposta pelo parágrafo 2º coadune com os adjetivos do projeto, parágrafo 3º proposto pela emenda, choca-se com os outros dispositivos, com o que oferece a isenção do afastamento lateral para edificações pré-existentes à promulgação da lei. As emendas 026 e 097 propõem alterar o prazo de revisão dos 10 anos constantes no presente para 5 anos. Tal proposta não se justifica, uma vez que o ciclo de um empreendimento imobiliário é justamente 5 anos, ou seja, propõe-se que realizar uma revisão dessa lei sem que nenhum empreendimento licenciado pelo projeto esteja pronto e entregue à população ao final do prazo proposto. Com isso, qualquer diagnóstico, qualquer proposta de projeto estará se baseando em condições de uso e ocupação de solo pretéritas ao projeto-lei em epígrafe. A emenda 028 propõe a modificação de zonamento de um trecho da estrada Caetano Monteiro 16 para 1, sob justificativa de diminuir o adensamento na referida via. Tal narrativa choca frontalmente com os princípios da compactação proposto pelo PUR de Penotiba. Em busca de aproximar a ocupação e infraestrutura, cabe lembrar que o controle sobre a ocupação urbana já é previsto pelo presente em 84% do território da região. A restrição também em áreas infraestruturadas não coaduna com o saudável processo de compactação urbana orientado à sustentabilidade trazido pelo projeto. A emenda 029 propõe a não aplicação da dispensa do afastamento lateral para edificações residenciais horizontais. Tal emenda não se justifica pelo fato de serem justamente os conjuntos residenciais horizontais aqueles passíveis de oferecimento de isenção de afastamento laterais por conta de sua baixa altura, segundo determina as regras. Emenda 030 propõe alterar a definição do sistema de área verde, sem, no entanto,
vir acompanhado de qualquer suporte efetivo nos termos de nova regra que justifique a alteração de definição proposta pela emenda. A emenda 037 propõe as zonas 1 e zonas EC, além das definidas nas zonas OCOR, tem um projeto paisagístico para afastamento frontal. Tal emenda choca-se com o conceito das zonas EC, trazida pelo projeto que objetiva criar centralidade com fachada ativa no espaço público, com uso restando nas zonas ECOR. O papel de criar corredores verdes a partir do projeto paisagístico específico para áreas de afastamento frontal. A emenda 038 e 57 propõe a criação da AEU para o terminal do Largo da Batalha. Tal emenda possui a sustentação sem apresentação de uma área delimitada para a AEU. Adicionalmente, as diferentes versões do projeto de terminal elaborado pelo plano Lerner prevê a instalação de equipamentos sobre a área de domínio da estrada Francisco da Cruz Nunes, o que torna incoerente a proposição AEU sobre o logradouro público. A emenda 039 propõe dar a redação parágrafo 1º do artigo 11, contudo, a emenda apresenta como proposta redação idêntica à que consta no projeto, tornando, portanto, a desnecessária a proposição. A emenda 040 propõe subcategorizar a classificação das zonas ZEIS em ZEIS 1, ZEIS 2 e ZEIS 3. Tal emenda, contudo, altera significativamente a estrutura do plano da projeto-lei ao desconsiderar o inciso 3 do artigo 18, propondo deixar de fora a classificação de 16 as edificações ociosas, subutilizadas, não utilizadas, encortiçadas e deteriorizadas, localizadas em regiões dotadas de serviços, sendo esta importante área de potencial para desenvolvimento das políticas habitacionais de interesse social. A emenda 41 propõe a indicação da demanda para as unidades habitacionais de interesse social serem regulamentadas pelo meio de mensagem. A proposição trazida por essa emenda fere prerrogativa do Executivo, regulamentação da demanda segundo os critérios técnicos, criando um engessamento da máquina administrativa que pode inviabilizar a produção habitacional de interesse social do município de Niterói. A emenda 042 busca criar gratuidade no atendimento supostamente previsto em lei de federal 11.888/2008. Contudo, essa emenda legislativa traz criação de despesa para o Executivo sem que haja avaliação do impacto orçamentário, o que fere o postulado constitucional. Ademais, os termos do artigo 3º da referida lei federal, o direito de assistência técnica pública e gratuita para o projeto de construção de habitação de interesse social fica condicionado ao apoio financeiro da União para a execução de serviços permanentes e gratuitos de assistência técnica nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia. Assim, sem que haja competentes apoio financeiro, o município tem que comarcar com a referida gratuidade. O município não tem como marcar com a referida gratuidade. As emendas 043, 044, 45, 53 e 54 propõem criar novas regras para os planos de urbanização das DZEIs e outras disposições complementares segundo a subcategorização proposta pela emenda 40, torna-se, portanto, inviável qualquer proposta trazida pelas referidas emendas, que venham a se basear na emenda 40. A emenda 41 propõe criar previsão de espaço para elevadores a empreendimento de habitação de interesse social, mesmo que este empreendimento não tenham normas exigindo um. Tal proposição torna-se inoportuna, uma vez que existem normas técnicas específicas para o tema, algumas de abrangência estadual, nacional, que deve ser observada. Adicionalmente, a previsão de construção de um espaço que não tem horizonte de aproveitamento acabará por onerar desnecessariamente ao ponto de poder viabilizar empreendimentos que devam preconizar justamente por serem de interesse social os princípios da eficiência e da economicidade. As emendas 47 e 48 propõem a permanência de assentamento localizado nas zonas ECVS e CPVS no mesmo local. Contudo, o zoneamento proposto pela PL, projeto-lei, não prevê a diminuição das zonas de CVVS, CPVS, sobre assentamentos consolidados, o que representa dizer que a única hipótese de haver
comunidade na zona CVCS, CPVS, serão por meio da não observância das regras doravante estabelecido de Penotiba. A emenda 050 propõe o estabelecimento de cota de solidariedade. Contudo, tal emenda não traz consigo a definição inerente à proposição de um novo instrumento. Por exemplo, esta não está estabelecida no que se refere ao percentual proposto de 10%. No caso mencionado no artigo 58, trata a destinação percentual de parcela em lote do município. No entanto, a cota de solidariedade, tal qual consagrada internacionalmente, se refere à destinação percentual de unidades habitacionais, de empreendimento de moradia e interesse social, ainda que fosse romper com o modelo consagrado. Acarece a emenda determinar o tamanho mínimo do lote a ser destinado. A produção HI, a quais as regras aplicar-se-iam em caso de percentual estabelecido, não atingir a área mínima necessária para a produção de empreendimento HI. Está ouvindo? Tá. A emenda 051 propõe a destinação de 100% dos recursos financeiros oriundos da outorga onerosa do direito de construir para o Fundo Municipal de Habitação. Tal emenda, contudo, se mostra inviável por não atender o disposto do artigo 19 do Plano Diretor Municipal. Adicionalmente, a proposição vai contra a vontade popular expressa por meio do Conselho Municipal de Política Urbana, CONPUR, que propôs a divisão de recursos segundo a proposição apresentada na emenda 069. Por fim, a emenda se choca frontalmente com os princípios de sustentabilidade trazida para o projeto de lei, segundo a quais parte do recurso da OODC serão aplicados na capacidade de suporte da região, para inclusive gerar recursos no OODC para empreendimentos HIS. A emenda 052 propõe a modificação de percentual de área a ser destinada ao município para área institucional. Tal emenda se choca frontalmente com a proposição da projeto-lei, que busca aumentar o tamanho do lote a ser destinado ao município para 20% do lote ou greba original. Isto é, dobrar o valor da destinação se comparado ao valor de 10% atualmente exigido pelo plano diretor. A emenda 055 propõe adicionar o parágrafo 2º ao artigo 29, com o intuito de possibilitar a classificação de comunidades reconhecidamente tradicionais como as zonas EPAC. Contudo, tal emenda se mostra injustificada, uma vez que o inciso 4º do artigo 30 já traz a possibilidade de que esse espaço com significados efetivo, simbólico e religioso para a comunidade seja delimitado como ZEPAC pelo Executivo, mediante parecer técnico. As emendas 078 e 079 propõem autorização para a criação de parques urbanos por parte do Executivo ou anexação de áreas ao Parque Estadual da Serra de Jaririca. No entanto, deve-se ter em mente que a autorização para a criação de parque e outras unidades de conservação não é de competência de uma lei de zoneamento. Como o projeto-lei em epígrafe, assim, é inócuo o efeito da proposição, uma vez que o Executivo continuará a ter que observar a legislação estadual federal no que se refere à criação de parques e unidades de conservação. Desculpe interromper, Manuel. Presidente, o povo de Niterói, que normalmente acompanha a sessão pela internet, não está tendo. Isso é muito grave. É muito grave. O que, vereador? Não entendi. Não está tendo transmissão pela internet da sessão. É apenas uma coincidência? Claro, vereador. Ah, claro, tudo bem. Tudo bem. Vereador, apenas você acha que tem outra coisa? Registrando de público que uma sessão que deveria estar sendo transmitida pela internet, coincidentemente, não está sendo. Só isso. Tá bom, vereador. Vamos continuar. Cabe ao Executivo, no máximo, manter. Cabe ao Executivo, no máximo, manter entendimento de outras esferas, sentido de ampliar a abrangência, que também. O vereador Paulo Eduardo, tem informação que está sendo transmitido. Então, mas agora está passando. Então você vê que a pessoa deve ter feito. Você faz uma observação dessa natureza. Presidente, que se só para afirmar que o pessoal do meu gabinete confirmou que está passando também, tá? Torna sem autorizar o Executivo.
Executivo, por meio da lei, manter entendimentos com outros. Esfera que são obrigação de manter. A emenda 080 propõe o estabelecimento de restrições de ocupação nas faixas marginais de processão da região. Tal emenda não se faz viável, uma vez que busca legislar sobre matéria de competência estadual em federal que já define o tipo de ocupação permitida na FMP. A emenda 081 propõe a modificação dos parâmetros de afastamento frontal nas zonas urbanas do projeto-lei com finalidade de permitir diversas ações do poder público relacionadas à mobilidade, tais como a implantação de transporte público e ciclovia. No entanto, esta emenda não se justifica, uma vez que faz confusão entre afastamento frontal e recuo. Aumentar o valor do afastamento frontal não resulta da destinação de mais espaço à circulação. Quanto muito tal proposição irá contribuir para afastar ainda mais a edificação da calçada, gerando, no entanto, um espaço privativo entre ambos. A emenda 088 propõe outorgar a responsabilidade de mapeamento das áreas vazias a serem destinadas à produção habitacional de interesse social à Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade, estabelecendo ainda o prazo para a obrigação. Tal emenda legislativa, ao criar a obrigação para o Poder Executivo, não observa a reserva de iniciativa para tratar de atribuições dos órgãos de servidores públicos nos termos do artigo 1º, 61, parágrafo 1º e parágrafo 1º e 2 da Constituição Federal, artigo 49.3 da Lei Orgânica do Município de Niterói. Portanto, por ostentar vício de inconstitucionalidade formal orgânica, deve ser rejeitada a emenda. A emenda 089 propõe a inclusão da rede hídrica ambiental como parte do sistema de área verde do projeto-lei. Contudo, tal emenda não se justifica por legislar e criar parâmetros sobre a matéria de competência estadual e federal. A emenda 092 propõe subcategorizar a classificação das zonas 6 em 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4. Tal emenda, contudo, altera significativamente a estrutura proposta pelo projeto-lei, ao criar a ZEIS 5, que abrirá precedente ao Executivo para a criação de ZEIS sobre áreas ambientais que tenham interesse social, como aqueles definidos no inciso 1 e 4 do artigo 18, não se mostra pertinente o poder discricionário que a definição de ZEIS 5 dará ao Executivo para a delimitação de ZEIS sobre zonas ambientais, ainda que não tenha interesse social. A emenda 093 propõe a modificação dos parâmetros relativos à exigência de vagas para bicicletas em usos não residenciais. Tal emenda não mostra pertinência na proposição, uma vez que vem acompanhada de cálculo que justifique qualquer demanda por vagas de bicicleta em usos não residenciais na região penotiba, ser comparado inclusive com outros municípios que possuem exigências semelhantes. A emenda 094 propõe a alteração do quadro 4, de modo a criar a obrigação de construção de vestiário para usuários de bicicleta, também nos usos residenciais. Tal emenda não mostra pertinente, uma vez que tal obrigação faz sentido apenas nas atividades atratorais de viagem, isto é, usos não residenciais. As atividades produtoras de viagem residenciais são aquelas que a partir dos quais a viagem tem origem. Ora, se é do destino das viagens que os usuários de bicicleta dependem de vestiário para, entre outros, poder trabalhar, por que então exigir vestiário de onde ele parte sem necessidade de banho? Mesmo no retorno ao seu local de residência, o usuário do transporte por bicicleta terá que a sua própria residência como local de banho. A emenda 095 estabelece que nos casos de ocorrência de vegetação significativa em imóveis enquadrados no tipo de zona de transformação, qualificação e preservação, o Executivo, ouvidos os órgãos municipais competentes, fixará diretrizes para a proteção de manejo dessa vegetação. Todavia, tal emenda deve ser rejeitada por ser lesivo o princípio constitucional das separações dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal.
Isto porque o poder de regulamentar a competência privativa do chefe do Poder Executivo. Isto porque o poder de regulamentar é competência privativa do Poder Executivo, na forma do artigo 84, 4 da Constituição. Não pode ser condicionado à objetiva prévia de órgãos do Poder Legislativo. Assim deve ser ressachada na proposta de emenda. A emenda 099 propõe modificar o artigo 16, modificar 16 dos 24 objetivos estratégicos da projeto-lei, determinando que os imóveis que se encontram dentro da unidade de conservação sejam desapropriados pelo município. Acontece que tal violação reserva a iniciativa nos termos do artigo 61, parágrafo 1º do 2º da Constituição Federal, do artigo 49.3 da Lei Orgânica do Município. Ademais, nos termos do decreto 336541, a desapropriação é forma de intervenção na propriedade privada, que deverá ocorrer em virtude do ato concreto do Poder Executivo, por razões de interesse público, assim mostra flagrantemente inconstitucional por violação da separação de poderes, artigo 2º da Constituição Federal. Emenda parlamentar que impõe ao Executivo a obrigação de desapropriar os bens. Emenda 103 propõe a introdução do inciso 86, ou inciso 1º concebe a obrigação de uso dos projetos de edificações e parcelamento limítrofes nas áreas categorizadas como zona ZR a ZCVS, nas áreas protegidas, prioritárias para reflorestar, definidas como zona ZPVS, prever faixas de servidão. Inciso 2, assevera que o órgão municipal competente deverá indicar as trilhas relacionadas nesta lei de plano e trilhar na região penotiva, num prazo máximo de 360 dias, com o objetivo de a. utilizar o circuito de trilha como instrumento de controle ambiental e fiscalização das áreas de preservação do patrimônio natural paisagístico, protegida por lei. B. Equipar o município para a utilização de produtos turísticos, ecoturismo e turismo de aventura. Inciso 3, preconiza a criação do circuito de trilha com as seguintes características. A. Prever o desenvolvimento da manutenção de um programa de trilha para ecoturismo e turismo de aventura, dando ao caminhante ou excursionista uma visão geral da região de Pinatiba e seu entorno, ao invés de concentrar a visitação em uma pequena área. B. Garantir o acesso público às áreas de grande beleza cênica. C. Implantação de projetos de sinalização e edificações de circulação nas trilhas. Todavia, deve ser rejeitada a emenda por vício de inconstitucionalidade, com efeito nos termos do decreto 336541, a servidão de forma de intervenção na propriedade privada, que deverá ocorrer em virtude do ato concreto do Poder Executivo, por razões de interesse público. Assim, mostra-se flagrantemente inconstitucional por violação a separação de poderes, artigo 2º da Constituição Federal. Emenda parlamentar que impõe ao Executivo a obrigação de instituir servidão administrativa. Da mesma forma, no inciso 2 e 3, a outorga do órgão municipal competência para indicar as trilhas com o objetivo de utilizá-la como instrumento de controle ambiental e fiscalização das áreas, preservação do patrimônio natural, paisagístico, protegidas e equipar o município para a utilização do produto turístico, ecoturismo ou turismo de aventura. Igualmente, incorre em vício por violação de separação de poderes, já que esta é uma competência administrativa a ser exercida pelo Poder Executivo. Emenda 104 propõe a autorizar o Executivo a criar zonas ZPVS a partir da proposição por parte da sociedade civil organizada. Contudo, tal emenda também propõe a criação do poder discricionário ao Poder Executivo, para o qual não há previsão legal. Diferentemente das zonas especiais e ZEPAC, nas zonas EPE e VZE, são zonas possíveis de serem criadas por decreto municipal, mas somente por meio de lei. Isso porque a ZPVS é a área com a mata preservada, relevo íngreme e presença de nascente, destinada à proteção integral do ambiente. As ZPVS não é permitida a construção de edificações com fins de moradia ou de turismo, apenas aquela destinada à pesquisa científica ou educacional. Assim, eventual decreto instituidor da ZPVS equivaleria
a verdadeira desapropriação, razão pela qual haverá necessidade, observando no rito do decreto 336541, mediante indenização justa e prévia, não de simples decreto executivo. Emenda 105 propõe a obrigação de que o Executivo apresentar concomitantemente ao Plano Operacional do Sistema de Transporte Público Coletivo o Programa de Implantação e Manutenção do Sistema Cicloviário, o que deverá ser realizado com a participação popular pautado na integração entre as regiões administrativas, devendo ainda ser apropriado pelo Plano Municipal de Mobilidade, bem como sua estrutura e atualizações. Tal emenda cria a obrigação ao município, que choca o dispositivo da Lei 12587 de 2012, que regulamenta a forma pelas quais o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável deve ser elaborado. Ademais, a referida emenda, ao criar os novos requisitos para o processo de elaboração política pública, incorre em flagrante violação ao princípio da separação dos poderes e ao sistema de freios e contrapesos, checks and balance, tal qual concebido pela Constituição da República. Note-se que em nenhum momento a Constituição Federal impõe que as políticas públicas sejam realizadas com a participação popular, conquanto o processo de participação popular seja interessante, mecanismo legitimador das ações públicas e materializador do princípio da consensualidade. Trata-se de escolha que deve ser relegada ao administrador e não imposta ao abstrato pela lei, salvo na hipótese prevista na Constituição. Conclusão: foram analisadas 106 emendas por essa comissão, não obstante nobres intenções dos nobres edis que a propuseram. É importante ressaltar que as hipóteses elencadas pelas emendas supramencionadas não se coadunam com as normas legais vigentes ou chocam diretamente com os princípios e objetivos trazidos